Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje estarei abordando um título que faz muito sentido para muitas pessoas e é um verdadeiro tabu ainda na sociedade ocidental: medo de espíritos. Você já deve ter ouvido falar sobre espíritos, você talvez tenha medo de espíritos ou deva conhecer pessoas que tenham medo de espíritos. Primeiro vamos entender o que é realmente um espírito, entendendo principalmente quem nós somos na nossa origem. O ser humano é uma mistura entre um animal mamífero que evoluiu a partir de tendências dentro dessa realidade, com uma contraparte que é de consciência, que move e faz com que o ser humano adquira uma personalidade de ser um indivíduo, ou a tendência de saber quem é, além de tudo o que ele vive. Esse mix entre um estado animal e um estado de consciência cria quem nós somos. E o corpo, o cérebro, é afetado diretamente por esse tipo de conciliação entre as partes. Lembrem-se que o cérebro é um órgão que trabalha no físico e no extrafísico. Assim como todas as partes do nosso corpo, o cérebro também é multidimensional. Vive em dimensões diferentes. Assim nós podemos compreender que o estado de humanos é transitório. Vários espiritualistas durante milênios dessa humanidade buscaram falar para o ser humano que nós pudéssemos compreender que nós somos transitórios, somos almas ou espíritos. E dependendo da doutrina, existe um nome dado diferente do outro. E é importante você poder compreender que, na verdade, tudo é uma mesma coisa, apenas são pontos de vista diferentes. Hoje nós teremos a oportunidade de compreender como isso funciona na prática e quem realmente nós estamos diferencia-se de quem realmente nós somos. Corta para mim. Assim, é imprescindível nós termos, no mínimo, o básico de conhecimento sobre os estados animais e transcendentes, porque nós vivemos entre eles e necessitamos de ambos para criar a realidade como seres humanos. Eu vou me referir a Buda agora, quando ele falava que tudo é transitório e de que a transitoriedade é um estado de não controle. Aí nós podemos perceber que existe algo desconhecido da maior parte das pessoas e talvez esse algo seja desconhecido por você hoje ainda. O estado humano é um estado de transitoriedade. Isso quer dizer que é um estado de transformação. E é por isso que existe todos os estágios de ser humano. Feto, primeira infância, adolescência, fase adulta, terceira idade e aí a morte. Tudo o que vive em realidades físicas, e uma delas é essa que nós estamos vivendo, necessariamente são processos transitórios e necessitam de transformações, porque é na transformação que acontece a mudança e a consciência adquire lucidez. Se nós pensarmos que esse processo transitório é a única coisa que existe, talvez a nossa mentalidade será bastante limitada, justamente porque nós poderíamos pensar que a morte é o final e viveríamos de uma determinada forma enquanto vivos. O que acontece com muitas consciências que passam pelo estado humano, quando acabam desencarnando com esta ideia de que a morte é o final, é uma falta de aceitação do seu estado pós-morte, causando impactos profundos emocionais e um impacto em peculiar chamado psicopatia pós-morte, que é uma certa loucura de a pessoa não entender onde se encontra ou não aceitar o seu estado, que é um estado extrafísico, sem o corpo humano. Aí nós começamos a compreender que existe, sim, um estado pós-morte ou um estado intermissivo entre vidas. Vida, morte, estado intermissivo, vida, morte e assim sucessivamente.
Tudo isso dependendo muito do grau de lucidez que a consciência tem quando faz um encaixe com o corpo físico, com a mentalidade e os estímulos de um mamífero, de um animal. Deste ponto em diante, nós começamos a perceber que a forma com que nós adquirimos de forma extrafísica depende muito da nossa tendência ou da nossa situação emocional. As emoções, elas interferem diretamente na criação da realidade, tanto física quanto extrafísica. Da mesma forma que nós somos quando vivos, seremos quando não tivermos mais o corpo físico. Não há uma mudança real, nós apenas mudamos o estado de físico e mais denso para um estado extrafísico e mais sutil. Mas ainda a turbulência das emoções, como havia falado, pode ser levada para o outro lado, ou para a dimensão extrafísica. É aí que muitas pessoas acabam falando que viram espíritos, ou que sentiram espíritos, e foi daí que várias doutrinas criaram o que é Deus e o que é demônio, porque a forma extrafísica depende dos estados emocionais, pois eles afetam os chakras, que trazem a energia sutil para o estado extrafísico. E dependendo do nível emocional em que aquela consciência tem ou tiver, o estado ou a forma dela será diferente. Então, entidades que têm estados muito instáveis emocionais, como a raiva, a arrogância, o sofrimento, elas interferem no seu estado de forma muito parecidas aí com os demônios da nossa mitologia, ou que muitas vezes clarividentes acabam enxergando. São apenas consciências num estado humano, deformadas através da densidade das emoções grotescas que ainda levam dentro da sua forma, da sua energia. Da mesma forma, anjos ou entidades com muita luz ou com uma forma muito bonita são entidades com maior lucidez. Como havia falado, o grau de lucidez de consciência eleva os padrões vibracionais, interferindo nos produtos, nas vórtices de chakras. E as densidades também menores, das emoções mais densas, fazem a mesma coisa, mudando a estrutura, a forma sutil da entidade, ou do corpo extrafísico, ou do espírito, ou da alma, como você achar melhor. E aí nós começamos a compreender que o mundo extrafísico é exatamente como o mundo físico. Obviamente, o mundo extrafísico tem muito mais possibilidades do que o mundo físico, justamente pois a densidade da energia física que compõe toda a nossa realidade é bastante limitada, limitando até mesmo as nossas percepções além dos 5 sentidos ou extrasensoriais, despertando em algumas pessoas, mas também sendo bloqueadas em outras pela instabilidade emocional principalmente. É importante você estar atento de que o mundo extrafísico, ele é muito semelhante ao mundo físico, onde nós temos amigos para nos apoiar e também pessoas que muitas vezes não querem nos apoiar ou podem imaginar o pior para nós. Existe a mesma coisa, principalmente porque o grau de consciência ou lucidez no nível físico ou extrafísico é o mesmo. Nós não mudamos muito, a não ser que nós depositemos disciplina e autoconsciência no nosso processo evolutivo. Ter medo de espíritos limita as pessoas a poderem compreender o que são os espíritos e entender que, basicamente, nós também somos entidades extrafísicas. Viemos de um núcleo de consciência, aonde após algumas transições ou etapas, nós temos conexão com essa mentalidade neste corpo e nesta realidade física, que faz com que seja necessária essa conectividade para que nós possamos criar a realidade num determinado tipo de tempo e espaço, como esse que nós estamos vivendo de forma transitória como seres humanos. Assim, nós podemos ter consciência de quando nós somos influenciados também por energias sutis ou entidades extrafísicas, que já não têm mais o corpo, mas ainda não fizeram uma segunda morte. A primeira morte do corpo físico, a segunda morte, despejam
o corpo de energia que nós chamamos, que é a densidade forte e limitante da personalidade a qual nós vivemos. E aí se imaginam sendo as mesmas pessoas sem ter acesso à sua consciência original, o que faz com que não percebam que são consciências eternas e estão de forma transitória vivendo como seres humanos. E aí o apego às suas realidades, as quais deixaram para trás quando viviam uma vida física, acaba sendo muito grande. E aí pode haver muitos problemas, inclusive com pessoas que são ainda encarnadas e estão ainda vivendo o plano físico. Não tema o extrafísico, procure entendê-lo. Existem vários livros que podem nos orientar de uma forma bastante neutra e eu aconselho a você poder ler livros de conscienciologia, que foram escritos por vários tipos de pessoas atreladas a Valdo Vieira, que foi um médico brasileiro. Existem livros também do budismo, que são muito bons, livros do hinduísmo, livros de ciência ayurvédica. Existe uma gama muito grande de bibliografia que pode ser apropriada por você. Existem muitos autores renomados e muitas comprovações que falam sobre experiências fora do corpo, ou EFC, e muitos livros que falam também sobre esse mesmo tema. Eu aconselho você a fazer isso, porque quando você tem consciência sobre o mundo extrafísico, você vive de uma forma muito mais lúcida, entendendo que às vezes existem influências e são naturais, e nós, quanto maior consciência tivermos, mais apropriados a poder escolher a forma de reagir a tudo isso, nós teremos de oportunidade na nossa vida. Seja você também lúcido e aprenda a conviver com a sua multidimensionalidade. Até o próximo vídeo, pessoal.